Meu marido me desprezou depois que eu perdi uma das minhas pernas. Quando eu conheci o meu marido, ele não tinha nada. Eu que ajudei ele, construímos as coisas trabalhando junto. Ele trabalhava autônomo e eu já trabalhava registrado. Porém, ele sofreu um acidente e como ele trabalhava autônomo, ele não tinha direito nenhum, não tinha como entrar pelo INSS. Eu fui lá e ajudei ele, fiz o meu papel como esposa, não desprezei o meu marido, porque a mulher, quando ela ama o marido, ela não despreza ele porque ele perdeu um dente, porque ele sofreu um acidente. Nós mulheres, quando temos uma pessoa do nosso lado, a gente divide o ovo, a gente divide tudo, mas a gente quer que aquela pessoa fique bem. Vocês mulheres sabem do que eu estou falando, né? E daí eu cuidei dele, ele melhorou. Até dinheiro emprestado eu pedi para comprar a medicação dele e eu cuidei dele. Tempo se passou, esse homem melhorou, arrumou um trabalho registrado, porém ele teve que tirar a habilitação dele porque era um trabalho de motorista. Felicidade de pobre dura pouco. Você já ouviu falar nisso? Nas férias do meu marido, ele falou assim: vamos viajar, eu, você e as crianças. E vamos passar um fim de semana maravilhoso. Tudo bem, fomos. Gente, na ida foi maravilhoso. Passamos uma semana na casa de praia. Na volta, teve um acidente por causa de um irresponsável, né? Que ultrapassou na frente do nosso carro, né? E daí teve o acidente. Aí aconteceu de eu perder a minha perna. E daí foi o maior sofrimento. A minha família veio cuidar de mim. Gente, olha, eu sofri demais. Quando o médico falou que não tinha mais jeito, que tinha que tirar a perna, amputar, eu digo, como que eu vou sobreviver? Mas naquele momento, a única coisa que eu pensava era, pelo menos eu estou viva. Deus me deu livramento e eu estou viva, vou seguir a minha vida. Eu tenho meu marido, eu tenho a minha família. Não se apegue a marido, não se apegue de jeito nenhum. O único que você tem que se apegar é só a Deus. É aquele que jamais irá te abandonar, né? E daí tirou, fiquei sem a perna. Aí eu digo, não, depois eu trabalho e eu consigo aquele suporte, né? Uma perna mecânica, né? Pra mim. Era o que eu estava pensando. Quando eu imaginei que estava tudo bem, meu marido começou a sair fim de semana, ele falava pra mim que ia trabalhar, e daí consegui um bico. Não, gente, ele trabalhava de segunda a sexta-feira, e ele falou que depois que eu sofri o acidente, né, com ele não aconteceu nada, com as crianças não aconteceu nada, eu fiquei muito contente porque não aconteceu nada com eles, mas a parte pior aconteceu comigo, né. E daí, ele chegou pra mim e falou assim, olha, de segunda a sexta eu tô trabalhando na empresa, no sábado e no domingo eu vou fazer um bico, porque agora eu tenho que ajudar você. Gente, eu super acreditei. Eu em casa eu digo, Deus, meu marido tá trabalhando pra me sustentar, pra me ajudar. Valeu a pena eu ficar do lado dele no momento mais difícil da vida dele. E daí eu fiquei contente, mas nisso, gente, enquanto eu achava que o meu marido ele estava trabalhando para me ajudar, para cuidar de mim, e eu estava lutando ali para que o meu psicológico ficasse intacto. Você pode até não ter ideia do que é perder uma perna, mas sabe o que é você passar toda a sua vida tendo duas pernas e de repente por causa de um irresponsável no trânsito, você ter uma perna só depois de um acidente? E daí eu estava trabalhando o meu psicológico para eu ficar bem, para eu não me estressar. Tinha dia que eu estava chorando, desesperada, mas tinha dia que eu colocava na minha mente que tudo iria dar certo. O meu marido me desprezou depois que eu perdi uma das minhas pernas em um acidente de carro, parte 2. Gente, e daí o meu marido começou a sair nos fins de semana, né, para trabalhar. Ele falou que era para trabalhar, mas não, gente. Ele tinha arrumado uma outra mulher, tava tendo um caso. E eu não tinha a mínima ideia, porque eu não podia levantar daquela cama, sabe? Então tudo o que ele falava para mim naquele momento, eu tinha que acreditar nele. Eu não tinha como desconfiar dele. Eu não imaginava que o meu marido ia fazer isso comigo. Até que um dia ele trouxe uma moça e eu nunca tinha visto aquela moça na minha vida. Ele falou que era uma prima distante, mas não era, gente. Ele trouxe a amante dele pra dentro de casa.
Eu não conhecia ela, mas ela foi bem-vinda na minha casa. Ele falou, olha, ela vai ficar aqui por alguns dias. Aí eu falei, tudo bem, nem perguntei muito sobre a vida dela, porque eu sempre confiei no meu marido. Eu não esperava que ele ia fazer algo desse tipo, né? E daí ela ficou dentro de casa, ela trouxe uma bolsa com roupa e tudo, né? Só que, gente, depois que essa mulher chegou dentro de casa, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir um peso nas costas, parece que tinha uma nuvem negra ali dentro de casa e eu não sabia explicar. Eu sentia um nó na garganta. A medicação que eu estava tomando, gente, mesmo sendo uma medicação forte, né? Não era algo que me deixava mal. Eu comecei a ficar mal. Todos os dias, o meu suco preferido é de maracujá. Ela trazia o meu suco, né? E eu comecei a sentir tontura, eu comecei a sentir o meu corpo tremendo, mas eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Eles estavam colocando algo no meu suco. E eu tomava, gente. Eu sem saber como que foi preparado, eu tomava porque eu tinha que tomar meu café da manhã, almoçar e jantar, né? Na realidade, eles estavam trabalhando de uma forma para não chamar muita atenção, para eu ir de arrasta para cima. A verdade era essa. E ele queria que ela ficasse ali dentro de casa. Nisso eu ficava sempre com o meu celular, mandei mensagem para minha mãe. Falei, mãe, eu não estou bem, eu estou passando mal. Tem uma prima distante do meu marido aqui em casa e ela que me traz o suco, me traz minha comida. E daí a minha mãe veio, né, me visitar e eu comecei a falar para ela como que eu estava me sentindo. A minha mãe chegou a passar sábado e domingo em casa, prestando atenção às coisas. Então ela prestou atenção na hora que a prima do meu marido, né, que foi o que ele passou para mim, ia preparar o suco e tudo, que ela não queria que ninguém ficasse lá. Então a minha mãe desconfiou de algo, né, e falou assim, olha, eu preciso levar minha filha para fazer exames. Minha mãe inventou que tinha exames para fazer, né, e minha mãe pagou particular e falou, olha, eu quero que você faça um exame de sangue. A minha filha passou por uma cirurgia e ela tá sentindo muita tontura, tá tremendo muito e ela não sabe realmente o que está acontecendo. Aí o médico falou, ela está se alimentando bem? Sim, ela está se alimentando bem. Foi onde fez exame de sangue, né? Não deu o resultado na hora, foi uma semana depois. Minha mãe me levou para casa, ficou tudo bem. Meu marido chegou, perguntou o que houve, que a minha mãe tinha ido lá. Eu digo, não, ela me levou no médico para eu passar por uma consulta, porque eu não estava me sentindo bem. Estava com tontura e eu estava tremendo muito, né? Porque depois que eles começaram a colocar essa medicação, esse algo dentro do meu suco, começou a mexer com o meu metabolismo e daí eu comecei a tremer, sentir dor de cabeça, tontura e eu sentia muito sono, né? Isso depois que essa mulher chegou. Gente, para minha surpresa, quando a minha mãe pegou o resultado dos exames, constou, eu não posso falar o nome aqui, tá, gente? Constou que eu estava tomando algo, né, que estava me deixando daquela forma. Eles estavam colocando algo dentro do meu suco para que eu tomasse e eu começasse a ficar mal. Só que o que a minha mãe fez? Pegou o resultado do exame e ficou com ele. Ela não levou para casa porque ela sabia que eu não tinha como me proteger. E eu pedi a ela, mãe, me ajude, tem algo acontecendo. E a minha mãe falou assim, eu vou te ajudar. Gente, a minha mãe naquele momento, ela foi essencial, ela foi a minha salvação ali. Nisso, a suposta prima do meu marido, que ela era amante dele e eu não sabia, fez um docinho pra mim. Gente, eu adoro doce, né? Feito com leite condensado. Ela fez, só que daí ela misturou chocolate dentro, né? E ficou aquele grude gostoso que eu gosto de comer. Só que ela não misturou só o chocolate, gente. Ela misturou aquele negócio que vocês já sabem que eu não posso falar o nome aqui, que a gente coloca no canto com queijo, para pegar aqueles visitantes, né? Vocês já imaginam o que foi. Ela colocou um pouco, né? Não colocou muito. Segundo o que falaram, não foi eu não sei, eu não vi nada. E daí, gente, eu comecei a passar mal. Só que enquanto eu passava mal, ela estava sentada lá na sala e ela não ia lá. E eu falava, olha, eu estou passando mal, estou passando mal. Comecei a vomitar, comecei a passar mal. Nisso, mandei um áudio para minha mãe e falei que estava passando mal. Minha mãe veio, me socorreu rápido. E quando chegou lá, descobriram que eles tinham colocado V, vocês já sabem o que é, no meu doce.
E não foi ele que colocou, foi ela, mas os dois sabiam. Eles realmente estavam tentando mandar eu de arrasta porque eles queriam ficar com a casa. E daí minha mãe chamou a polícia, né? Depois que constatou que realmente era aquela substância que tinha no doce e eu comi e foi preparado por essa mulher que estava em casa, que se dizia ser prima do meu marido, mas era amante. E daí chamou a polícia e levaram eles direto para a delegacia. Ela afirmou que não tinha feito nada e ele também. Só que realmente ela fez. Uma pessoa que está com uma perna só. Acabou de ser amputada a perna dessa pessoa. Tinha como levantar para fazer uma comida? Não. E daí o que acontece? Falaram que era inocente, mas as provas mostravam algo totalmente diferente. E daí a minha mãe foi lá, falou que queria justiça e eles foram presos. Pegaram 2 anos de prisão e depois saíram. Né? E daí, depois que saiu, ainda teve aquela perturbação, sabe? De ficar correndo atrás falando que tinha direito à casa. Gente do céu, esse homem me perturbou tanto.